YouTube, Michelão falando, em casa novamente para mais uma conversa com os amigos aí do outro lado. Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que assistem os nossos vídeos aqui no nosso canal, gostaria de deixar um abraço para todo mundo, gostaria de agradecer a vocês que já estão curtindo a nossa page no Facebook, Mensagens de Aruanda, o qual sempre ao final dos vídeos nós deixamos o link. Acesse, olhe a página, dê a sua crítica, recomende que podemos melhorar e curta a nossa page. Neste vídeo estaremos falando para vocês, contando um pouco da história do Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. O Espiritismo tem como principal fundamento acreditar na vida após a morte. Além disso, o Espiritismo acredita em reencarnação, ou seja, em várias vidas materiais, que o mesmo espírito, que a mesma alma reencarna no planeta Terra diversas vezes para cumprir a sua lei do karma, para cumprir a sua evolução. O Espiritismo acredita muito na lei do karma, que é a lei de ação e reação, lei que nós colhemos aquilo que nós plantamos, e tem como seu principal nome, principal codificador, a pessoa que fundou o Espiritismo no mundo, Allan Kardec. Allan Kardec foi um pedagogo francês, cujo nome é Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França. Allan Kardec ele foi um professor muito famoso. Você encontra na internet alguns relatos sobre curas realizadas por Allan Kardec. Na realidade, Allan Kardec nunca foi médico. Ele usava passe magnético através de sua mediunidade e o hipnotismo para curar as pessoas. Ele não era basicamente um médico formado. Allan Kardec começou a ter contato com os espíritos através de jogos de mesa. E ele começou a se interessar pelo assunto de conversar com os espíritos. E em 1857, numa conversa com os espíritos, surgiu a ideia de escrever o primeiro livro. E no mesmo ano foi lançado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina espírita no mundo. Junto com o Livro dos Médiuns, escrito em 1861, são a fundamentação da doutrina espírita. Então, meus amigos, logo em seguida, em 1864, Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 3 livros são, sem sombra de dúvida, a fundamentação de toda a doutrina espírita no mundo. Temos que entender que os orientais, japoneses, chineses, coreanos, os monges tibetanos, eles já acreditam na vida após a morte, na lei do karma, porém a doutrina deles é uma doutrina budista, é uma doutrina regional deles, que não é o Espiritismo. Tá? O Espiritismo em si, ele foi apresentado ao mundo ocidental. No Oriente já se acredita na vida após a morte há muitos anos, muitos séculos antes de Allan Kardec. Então, meus amigos, Allan Kardec ele fundamentou o Espiritismo e essa doutrina rapidamente se espalhou pelo Ocidente, pelo Novo Mundo que eles chamam, né? No Brasil, Luiz Olímpio Teles de Menezes foi o primeiro nome do Espiritismo aqui em nosso país. Em 1865, em Salvador, na Bahia, ele fundou o primeiro grupo familiar de espiritismo no Brasil. Ou seja, nos relatos históricos, é o primeiro centro espírita no Brasil. Em nosso país, o espiritismo tem como principal nome Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier, que viveu de 1910 a 2002, 92 anos de servidão, mediunidade, onde levou o amor para todos os lugares que ele foi em nosso país. Esse é o principal nome do espiritismo no Brasil. Esse é apenas um vídeo introdutório, nós passamos apenas um pequeno histórico do espiritismo a nível mundial e a nível de Brasil. Mais para frente estaremos entrando na doutrina espírita em si, falando sobre causa e efeito, karma, mediunidade, incorporações, outros assuntos que são relevantes dentro da doutrina espírita. Também falaremos sobre Umbanda Sagrada, a Umbanda, que é uma religião brasileira, tá, meus amigos, que é uma mescla de espiritismo, cultos africanos e catolicismo, tá bom?
Mais para frente também falaremos um pouco sobre o histórico da Umbanda, os principais nomes da Umbanda. E depois falaremos sobre o ritual de Umbanda em si, mediunidade, incorporação, entidades que trabalham, uso de ervas, entre outras coisas, tá bom, meu amigo? Fica aqui para vocês, um abraço do Michelão, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem em paz e não esqueçam de acessar a nossa página Mensagens de Aruanda. Um abraço do Michelão.